Fala galera, estamos começando mais novo podcast de interação aqui da Tríplice Fronteira. Meu nome é Jordan Santos Foz, é um prazer em tê-los aqui conosco. Esse podcast vai ser de interação aqui, não só com o Brasil, mas também com o Paraguai e a Argentina, tá? Então, pedimos para que vocês compartilhem aí essa live aí para o máximo de pessoas possíveis, primeiramente. E agradecemos de pronto a presença aqui do nosso vice-prefeito, Ricardo Nascimento. É isso aí, galera. Mais uma vez, né, Jordão? Iniciando um marco aí, meu parceiro, meu irmão Jordan Santos Foz. Galera, estamos diante de uma personalidade de Foz do Iguaçu aqui, uma subcelebridade de Foz do Iguaçu. Um cara que, além de ser muito gente boa, trata com excelência todos os seus compromissos e a gente está muito feliz de tê-lo aqui inaugurando nos estúdios J Prime a nossa primeira entrevista do Ponte da Amizade Cast. Seja bem-vindo, nosso vice-prefeito Ricardinho. Boa noite, obrigado Jordan, obrigado Jackson, obrigado a todos que já nos acompanham, né? E a gente espera que vocês possam já, né, acompanhar, curtir, compartilhar, mandar aí o link para o máximo de pessoas. É mais uma iniciativa legal que a gente vê acontecer aqui na nossa fronteira e que nós temos que valorizar, né? Então, primeiro, parabenizar vocês, né, por empreender, por abrir o desafio, pela coragem, né, do desafio. Vocês sabem que não é fácil, né, fazer isso nos bastidores, trabalhar, ter a coragem. Vocês estão de parabéns e que seja já de início, né, que seja um grande sucesso aqui esse novo podcast. Boa, show de bola, Ricardo. Muito obrigado. Ricardinho, a primeira pergunta, na realidade, que nós queríamos fazer, na realidade não é bem uma pergunta, né? É uma apresentação do Ricardinho para quem não conhece ele. Quem que é o Ricardinho? Bom, eu sou um homem, em primeiro lugar, grato a Deus, um homem de fé, que vem de uma família cristã, uma família católica. Nasci na cidade de Curitiba, né? Na cidade de Curitiba. Meus pais vieram do interior do Paraná, da região do Vale do Ivaí, casaram-se na região do Vale do Ivaí, desculpa, e foram para Curitiba. Nasci lá, mas a minha ligação sempre foi, minha família toda, sempre no interior, né? E a minha família, antes de chegar para o interior do Paraná, veio da Bahia. Tanto da parte paterna quanto da parte materna. Vieram da Bahia para o Paraná na década de 60. Certo. Né? Então, só para mostrar um pouquinho das raízes, né? Então, minha família veio da Bahia, meus pais casaram-se aqui no Paraná e eu nasci em Curitiba, sou o filho mais velho da minha casa, o meu irmão Fernando e a minha irmã Gislaine. Né? E hoje, casado com a Gabriela, já vamos 19 anos de casamento, né? Graças a Deus. Temos 2 filhos, o João Pedro, que tem 15 anos, o Thiago Henrique tem 10. E construímos a nossa vida, casamos em Curitiba, daí fomos morar no Rio Grande do Sul. Né? Nós demos 2 anos da nossa vida na missão, na igreja. Eu participo da Renovação Carismática Católica, né? Já são quase 30 anos já de movimento da Renovação Carismática. Então nós, no início do nosso casamento, nós demos 2 anos da nossa vida na missão. Fui coordenador nacional dos jovens da Renovação Carismática, eu viajei o Brasil inteiro. E, show de bola, não sabia. Muito legal, muito bacana. E depois desse momento, minha esposa passou num concurso público aqui em Foz do Iguaçu, né? E aí por isso é que nós viemos para cá, viemos para Foz. Então, e aqui, graças a Deus, né, construímos a nossa história, com amizade. Fui parada aí na TV, passei nos testes da TV, que é uma história também bem interessante. E sempre com o meu elo principal, que é a igreja, né? Sempre ligado à igreja. Então, não deixei nunca de servir, de estar junto da minha missão. E foi justamente isso, né? Esse trabalho na igreja e o trabalho da TV que foram me tornando conhecido aqui em Foz do Iguaçu, né?
As pessoas iam me conhecendo e com a TV isso potencializou. Trabalhei no rádio também. Sim. Trabalhei no rádio com o Padre Paulo. Depois também fiquei uns 2 anos e pouco na Rádio Cultura, nas tardes da Rádio Cultura. Também foi uma experiência muito legal. Até chegar a esse momento aqui, que foi um divisor de águas para a minha vida, né? Não pensava... Não é que eu não pensava em ser político. O pensamento sempre vinha. Talvez um dia, quem sabe, tal. Mas eu não tinha planos, entendeu? Não tinha um projeto. Olha, eu vou ser um político. Não tinha isso, né? Mas o ano passado, essa situação surgiu de uma maneira, assim, para mim, extraordinária, inesperada. Eu aceitei, vi que realmente a mão de Deus estava nisso tudo. E chegamos até aqui, agora, né? Agora eu estou aí com uma missão muito grande, nobre, desafiadora, que é ser vice-prefeito de uma das cidades mais importantes do mundo. Show de bola, Ricardinho. Bacana essa parte mesmo que me interessava, né? Sou de uma família... Perdão. Sou de uma família católica também, né? Fui criado no catolicismo e... Você é uma figura muito conhecida nesse meio, né? Você é uma figura muito conhecida na Igreja Católica. Eu já fui em uma palestra sua no ginásio lá do Costa Cavalcante. Do Costa Cavalcante, cheíssima, lotadíssima, né? Parecia um show aquilo, né? Era pequeno, muito pequeno, não me recordo de muita coisa, mas eu lembro da minha família já te acompanhando. Então... Mas o Ricardinho não é tão velho assim. Não. Nem eu sou tão novo, tá, galera? Calma aí. Nem eu sou tão novo, tô com a idade de Cristo aí. Então, assim, a gente... Eu, pelo menos, lhe conheci assim, né? Claro, você ia algumas vezes lá onde eu trabalhava, lá nas lojas MM, lá encostava o seu Logan Prata lá, já conversando sobre isso. Sempre com essa humildade, sempre um cara muito aberto à sociedade, né? Eu acho que não foi nem a televisão, eu acredito que por estar inserido nesse meio cristão, a comunidade te abraçou melhor, né? Te aceitou melhor e vice-versa, você estava mais inserido na comunidade dessa forma também, né? Tem um detalhe, sabe, Jackson, assim, é interessante, né? Os desafios, e isso sempre vai ter na vida, né? Quando eu fui convidado para fazer um teste na TV, eu não tinha formação no jornalismo, entendeu? Eu fazia o trabalho na rádio, um trabalho voluntário, inclusive, né? Um trabalho de evangelização, eu ajudava o Padre Paulo. E aí fui convidado, porque eles me viram pregando, entendeu? O pessoal me viu na igreja e tal, e assim, poxa, é uma pessoa nova, tem um carisma, como é que deve sair na TV? Eu fui, e tinham outras pessoas fazendo o teste, né? E eu fui passando nos testes, eu me surpreendi, eu não esperava também, né? Quando eu passei, que fui escolhido para entrar na Rede Massa, comecei com o programa na IP Comunidade, estreiei na IP Comunidade, na IP Comunidade começou comigo. Muitas pessoas, inclusive da igreja. Então nós temos sorte, Jordan, porque hoje é o primeiro episódio e nós estamos com o homem aqui. Pé quente, pé quente. Sou bom de estreia, hein? Sou pé quente. Aí, o que aconteceu? Muita gente dizia assim, chegava até de forma indireta, outros até direto mesmo. Cuidado, chega agora que você vai ficar famoso, você vai se perder. O mundo é muito perigoso, é muito ardio, sabe? A fama, é isso, aquilo. E é mesmo. O vislumbre, né? O vislumbre. Elas não estavam erradas nesse sentido, entendeu? Mas a previsão é de que eu não sobreviveria a isso, que eu mudaria meu caráter, minha personalidade, enfim. E eu, particularmente, se tem uma coisa que me toca muito, sabe, Jackson e Jordan, eu não perder a minha essência. O dia que eu começar a olhar e falar assim, cara, isso aqui tá me tirando de quem eu sou, é porque aquilo ali não é de Deus para mim, eu não quero. Não preciso. Você entendeu? Então, eu não deixei
de fazer absolutamente nada do que eu fazia. Sim. Então eu ia pra TV trabalhar, eu continuava jogando bola com o mesmo grupo de futebol que você conhece. Tamo lá. Entendeu? Bom de bola. Com os amigos. Na igreja, multiplicou, inclusive, né? A minha atuação na igreja multiplicou. Legal. Né? Então, eu continuei no mesmo caminho. É igual agora, né? Vice-prefeito. Então, muita gente, agora, pronto, agora virou político. Agora, cara, eu não mudei absolutamente nada da minha rotina. Nada da minha rotina. Eu não mudei. O que acontece agora é que a vida é mais exigente. Tu só abraçou mais uma responsabilidade. Exatamente. As exigências são maiores. Né? Então você talvez não consiga estar nos mesmos lugares com a mesma frequência. Sim. É o que muda. Porque agora você tem uma série de outras atribuições e compromissos que demandam muito mais do seu tempo. Isso. Mas eu não deixei. Por exemplo, a última vez que nós nos encontramos foi lá Nossa. no mesmo futebol que eu jogo há 15 anos. Isso mesmo. Mesmo grupo. A minha paróquia é a mesma. Meu grupo de oração é o mesmo. Que daqui a pouco, quando a gente terminar o podcast, todo mundo para a igreja. Meu grupo de oração. Quer dizer, né, as minhas atividades, os meus amigos, os mesmos. Entendeu? Então, a essência que não muda. Sabe, né? Eu tenho comigo que não deve mudar. Você não deve deixar de caráter, ser né? você. Caráter. É óbvio que as coisas ao seu redor mudam. Sim. Os compromissos mudam. As exigências mudam. O nível de responsabilidade muda. Você acessa novos lugares, né? Novas mesas. Sim. Diz assim, ok, mas sem comprometer a integridade, a índole, né? A honestidade, sabe? Isso para mim é muito caro, sabe? Muito caro mesmo. Então, muitas vezes, enquanto a pessoa, pô, não te vi mais, mas não é que ela não me viu mais, é que ela me via todo dia na TV, entendeu? E aí, obviamente, agora eu não tô na TV, né? Mas eu tô andando, cara, eu rodei vamos completar 4 meses, eu rodei todas as regiões de Foz do Iguaçu, não sei quantas vezes já. Legal. Né? Continuo fazendo o meu trabalho, então isso me deixa feliz, sabe? E é gostoso. E aí você tem o reconhecimento do público, das pessoas, dos amigos, né? E é um compromisso que eu também fiz na campanha, que eu ia ser um vice-prefeito para ajudar o nosso prefeito, a quem eu tenho um grande carinho, grande respeito, uma admiração muito grande por ele, e quero ajudá-lo aonde? Na rua, junto com o povo. Porque o prefeito, ele tem, cara, a missão do prefeito é muito larga, muito grande. Ele tem que ter com quem dividir isso. Né? E se eu estou trabalhando numa frente, é para de alguma maneira aliviar ele também. Né? E atender a população, que talvez ele não consiga atender todo mundo. Eu estou lá para atender. Na realidade, Ricardinho, hoje fazer a gente essa vê, parte. por te interromper, mas hoje a gente vê você sendo o vice-prefeito mais ativo na história de Foz do Iguaçu. Mais atuante. Obrigado. Já se passaram aí 100 dias e a gente vê diariamente ali seus stories, diariamente você realmente trabalhando pela população de Foz do Iguaçu, né? Vamos falar um pouco para o ouvinte também de casa, o que a prefeitura, né, fez já passaram aí 100 dias, e quais são os projetos futuros aí da prefeitura de Foz do Iguaçu aí, para o povo iguaçuense também ficar tranquilo aí. Jordan, é assim, eu gosto muito de uma linha que o nosso prefeito tem, que o general Silva e Luna tem, que é assim, ele diz assim, nós não vamos olhar para trás, vamos ficar fixos, olhando para trás. Né? Nosso compromisso é olhar daqui para frente, certo? E isso é importante mesmo. Mas a gente precisa, de alguma forma, voltar atrás. Porque hoje, assim, a cobrança que nos vem hoje nas redes sociais, ela é interessante. Ela é bem interessante, ela é muito dura. Sabe? Parece não tem filtro. Parece assim, que nós pegamos uma Foz do Iguaçu, onde tudo estava muito bom, tudo estava redondo, tudo estava maravilhoso, estava tudo certo, estava tudo legal. Engasguei. Em 100 dias parece que o mundo desabou aqui em Traçalhou. Você entendeu? Essa não é a realidade. Não é honesto. Entendeu? Não é honesto fazer isso. É de uma desonestidade muito grande, sabe? Então,
Não tem como a gente pegar uma cidade como nós pegamos, de várias gestões atrás, e em 100 dias você colocar a casa em ordem. Né? Quiçá o tempo agora, todo, né? Quiçá o nós tempo temos uma cidade agora, por exemplo, de mandato. e ela tá cheia de buracos. Muitos deles já vêm, outros nasceram agora. Obviamente. Entendeu? Mas o problema não é esse. O problema é como nós pegamos a usina do asfalto. Como nós pegamos os equipamentos. Como é que nós pegamos, que tipo de material a gente tinha para trabalhar. Quais eram os contratos que estavam ainda valendo e os que não estavam mais valendo e que nós tivemos que agora, nesse período, entendeu? Ajustar para fazer licitação. Para fazer uma licitação, gente, você leva 3 meses, 4 meses, até fazer todo o processo licitatório para acontecer a licitação. E esse problema do asfalto, né, que hoje nós sofremos, ele é emblemático. Vocês vão ver ainda, com a graça de Deus, com o trabalho que está sendo feito pelo prefeito, seriamente feito pela Secretaria de Obras. Não vai demorar muito, tem uma licitação vindo aí pela frente. Nós vamos ver essa cidade um brinco daqui a pouco. Vai estar diferente. Eu só peço para as pessoas assim, ó, calma. Paciência. Calma. A gente tem pedido essa paciência. Por outro lado, nós temos que entender, e aí um outro ponto importante, que a gente tem que voltar um pouquinho atrás, nem no governo do Estado e nem no governo federal, o orçamento foi votado ano passado. Você entende? Foram votados agora em fevereiro. E isso atrasou o recurso chegar aqui. Toda a logística. Exatamente. Nós precisamos desse dinheiro do governo federal e também, principalmente do governo do Estado. Vai vir agora, a partir de agora, de maio, se Deus quiser, o dinheiro chega. E aí, essa cidade vai virar um canteiro de obras. Mas vejam, em 100 dias, gente, eu estou aqui com um relatório de 100 dias, o que nós trabalhamos é absurdo. É absurdo. Eu estou para dizer, e eu disse isso num dos vídeos meus que eu gravei, dos 100 dias, só o meu gabinete, vou falar só do meu gabinete, o gabinete do vice-prefeito, só o meu gabinete. Nós atendemos mais de 600 pessoas em 100 dias. Caramba. No meu gabinete. De todas as formas, de todas as demandas que 600 pessoas. Sendo que o gabinete do vice-prefeito, nas gestões passadas, teve muita dificuldade para trabalhar. Acho que nem tinha atendimento. Eu não posso falar porque eu não estava lá, eu nem vi. Mas acho que nem tinha o gabinete. Mas pelo que a gente escuta, você já atendeu mais do que uma gestão inteira. Eu tenho uma equipe hoje que trabalha, porque é muito, muito fera, é muito competente. Cara, dá na mão e atende o povo. Uma das coisas que eu falo sempre para a minha equipe, vocês precisam atender cada pessoa como eu atendo. Não, os meninos são atenciosos. Como eu atendo. Então é uma equipe fera. Mas estou dando exemplo do meu gabinete. O gabinete do prefeito, então, meu amigo, é muito mais gente. As secretarias todas trabalhando. Umas mais, porque tem mais recursos, né? Tinham mais condições, melhores condições. Outras, mesmo sem ter as melhores condições, mas mesmo assim fazendo o seu melhor. Vou dar um exemplo. O maior pagamento do IDEB, da história do IDEB de Foz do Iguaçu, foi na gestão do prefeito agora. Foi nós que pagamos. Certo? Foram mais de 2.600 profissionais que receberam. Esse pagamento ele deveria ter sido feito na gestão passada. Sim. Ele impactou o nosso orçamento agora. Sim. Entendeu? Mas o general honrou esse compromisso. É honrado esse compromisso. Só nos 100 primeiros dias foram feitas, tem um programa na Secretaria de Educação chamado Prozelare, certo? Que são aquelas pessoas que estão ali cadastradas, né, pela prefeitura e são empresas terceirizadas que prestam esse serviço de zeladoria nas escolas. Cara, foram mais de 450 intervenções em escolas. É uma indústria praticamente trabalhando nas escolas de Foz do Iguaçu, ajeitando tudo que você imaginar, tudo que pudesse imaginar. E está ainda acontecendo. É muito trabalho, é um telhado, é uma lâmpada, é um trinco, é uma porta de um banheiro, sabe? São serviços que, se você, assim, parece pequeno, mas deixa de fazer para você ver. Não. É o que impacta. É isso mesmo. Nós tiramos mais de 18 mil toneladas de lixo. Caramba. Sabe o que é isso, cara? Caramba. Acompanhei ali nos stories, realmente é muito. Cara, mutirão que nós fizemos de mutirão. Infelizmente, eu vejo que alguns bairros as pessoas tornam a jogar lixo. Não, nós estávamos aqui no Portal da Foz,
Semana passada, na Rua 18, aqui no Portal da Foz. Rua 18, Portal da Foz, desculpe, na Vila Portes. Vila Portes. Eu tô falando uma coisa pensando outra. Na Vila Portes. É tanto B.O. Da Vila Portes, Rua 18, na Vila Portes. Tá a equipe tirou um monte de resíduo, um monte de entulho, no outro dia já tinham jogado lá de novo. Falta essa consciência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesses 100 dias, o que nós temos de mutirão é absurdo. Não adianta a prefeitura trabalhar e o munícipe não fazer parte dele também. Assim, mas em geral, sabe, Jacques, as pessoas contribuem. São poucos os que fazem. Só que quem faz, ele atrapalha o todo. Ele atrapalha o todo. Nós conseguimos, graças a Deus, não só no nosso trabalho do serviço público, mas a consciência de todo mundo. Cara, nós tivemos uma redução, graças a Deus, eu espero que continue assim, uma redução de 96% dos casos de dengue. Pega aí, 96%. É muita coisa. Agora, você pega isso, vamos supor que a gente não tivesse feito esse trabalho. Qual era o impacto na saúde? Nossa. A saúde que já está precária, né? Ainda está problemática. Ainda está, tem muita coisa para fazer. E como você disse, não dá para resolver de primeira. Espere, você que está em casa pode ter certeza. Não vai ficar do jeito que está. A saúde de Foz do Iguaçu já tem ações, mas não vai ficar do jeito que está. O prefeito vai mexer, porque é questão de honra e o nosso povo merece ser bem tratado, bem cuidado, enfim, por todos, né? Mas você imagina se não tivesse sido feito esse trabalho, não estaria. Nossa. Você já imaginou? Nós temos o hospital municipal que está lotado. Imagina uma epidemia de dengue. Estaríamos agora vivendo um verdadeiro caos, né? Sem a dengue, a gente tem desafios gigantes. Imagine com a dengue. Mas todo esse trabalho foi feito. Os trabalhos de pavimentação, né, que foram feitos, realizados, muita pavimentação foi feita. Avenida Paraná, Avenida República Argentina, Vila Maracanã e outros lugares, né? O trabalho que está sendo desenvolvido de inteligência artificial na nossa secretaria, sabe, de inovação, cara, é algo. Foz do Iguaçu vai ser um case. Escuta o que eu estou dizendo. Foz do Iguaçu vai ser um case de sucesso na área de inovação e de inteligência artificial e de serviço público. Amém. Está sendo construído algo diferente de tudo que se viu no Brasil. Merece. Então, assim, tem muito trabalho sendo feito. Tem muita coisa sendo feita, né? E, claro, tem muita coisa para fazer. E a gente pede essa paciência para a população. Agora, o que está vindo por aí, cara, vai transformar a Foz do Iguaçu. A gente fica contente em ouvir isso. Galera, tá tudo certo o microfone aí, Josué? Meu microfone deu retorno? Sim. Tudo certo? Sim. A gente está ao vivo aqui, galera? Acontece esses problemas técnicos aí. Mas a prefeitura, Ricardinho, na realidade, assim como você bem falou, pegou a cidade... Para mim é um verdadeiro caos. Porque assim, eu precisei, no posto do Jardim América, de atendimento para o meu avô, e lá não tinha gases, não tinha nada, não tinha medicação, não tinha, infelizmente, absolutamente nada ali para o tratamento do meu avô. A gente teve que comprar tudo particular, né? Então, isso na época do prefeito Chico. Lembrando também que eu tinha uma empresa aqui na Vila Portes mesmo, foi trancado as portas porque o cara é um boçal, né? Trancou todo o bairro, parecia o bairro B13, cara. Trancou, colocou, enfim, concreto em todo o bairro aí, trancou o bairro. Então foi muito complicado assim a era, vamos dizer assim, Chico brasileiro, né? E continua sendo para Foz do Iguaçu, porque os postos de saúde não atendiam bem. Ficaram as sequelas. Eu era presidente da PMF do Morandoto, e assim, não é, mas a gente tem que avaliar as prioridades. A verba para as rádios na época da pandemia estava rolando legal, as verbas para a TV estavam rolando legal. E lá nós, que era da PMF, tinha que rachar a vaquinha. Na época a diretora, enfim, a gente tinha que fazer uma vaquinha para comprar o material para os alunos, Jackson. Então, assim, saúde, educação, eu acho que Foz do Iguaçu como um todo, assim, estradas, né? A gente via muita não, mas a gente via algumas pavimentações aqui no centro da cidade, mas no bairro, que nem você falou agora, o Maracanã, os bairros não tinham, infelizmente. E nós tivemos esse prefeito aí que atrasou um pouco o lado da cidade. Infelizmente, o pessoal cobra muito isso.
e eu concordo, porque ficou um legado, né? Infelizmente a gente tem algumas pessoas ali que trabalharam na gestão Chico Brasileiro e a população vê elas como, né, pô, trabalhou na gestão de um cara que não fez nada pela cidade, só atrapalhou o desenvolvimento da cidade, né? Um cara que não foi responsável para com Foz do Iguaçu, na minha opinião. E essas pessoas estão, infelizmente, lá dentro da prefeitura, né? E também, muitas vezes, assim, Ricardo, só pegando um gancho aqui, nos postos de saúde eles reclamam muito do atendimento, né? Do atendimento. Parece que é um favor esse atendimento que eles estão fazendo, né? Eles não acreditam que é o contribuinte que paga o salário deles ali, né? Eles não acreditam muitas vezes nisso. Então isso é muito complicado, é muito chato. Jackson teve uma situação com a esposa dele, né? Que infelizmente eu tive. Demorou um pouco para resolver, mas graças a Deus tudo certo. Parece que depois daquela nossa conversa o pessoal sentiu alguma coisa no coração lá, mudou o atendimento, mas... Mas assim, não é generalizando, sabe, Ricardinho? Mas infelizmente a gente tem um legado aí do Chico Brasileiro que ainda atrapalha Foz do Iguaçu, né? Infelizmente a gente vê isso aí, e eu acho que essa é a maior crítica de quem está, vamos dizer assim, contra a prefeitura, que arruma qualquer pretexto. Mas, ó, Jorge, desculpa te cortar. Eu, assim, o que eu vejo? Tá? Eu vejo que é além da gestão anterior. Vai além. Há uma cultura, Isso. há uma mentalidade. Isso. E há uma dificuldade também. Tá? Essas pessoas, grande parte dessas pessoas que trabalham na área da saúde, elas estão saturadas. Isso não é uma justificativa para tratar mal ninguém. Exatamente. Concorda comigo? Sim. Tá? Não justifica. Mas essas pessoas, a grande maioria, estão saturadas. Elas estão saturadas. Por quê? Porque elas estão trabalhando, muitas delas estavam trabalhando e não tinham as condições necessárias para o trabalho. É como você chega lá no posto de saúde, chega lá para não tomar gás, não tem um negócio e tal. O cidadão desconta em quem? Essa fúria. É a linha de frente, né? Na linha de frente. É eles que tomam a porrada na cabeça, né? E aí, aquela pessoa, ela vai absorvendo, ela vai criando também dentro do coração dela. Isso, eu não estou falando do que eu acho. Não é isso. Isso é um diálogo que eu já tive com várias pessoas que trabalham na área da saúde, certo? E que eu entendo o lado delas. Qual é a mudança que nós temos que fazer? A primeira é a da cultura. É cultural. Sim. Você tem que ter uma gestão de verdade, uma gestão que chega lá desde a atenção primária, da atenção básica até a terciária, que é o hospital, em que faça o sistema rodar, em que todo mundo cumpra o seu trabalho, tem que cumprir com lealdade, com amor, com carinho, com responsabilidade, mas que todo mundo tenha as condições de trabalho. Sim. Entendeu? Qual é a condição mais importante que uma pessoa que está lá na recepcionista de uma unidade básica de saúde, ela quer? Ela quer que quando você chegue lá, ela possa dizer, não tem médico aqui. Sim. Opa, se tem médico, tá ótimo. Qual é a pior condição para ela de trabalho? É ela olhar para você e dizer assim, não tem médico. Tô sem pediatra aqui. Aí, onde é que a pessoa vai descontar raiva? Naquela pessoa. Então, veja, por isso que nós temos que consertar, ter a gestão, arrumar a gestão, entendeu? Para que tudo isso aconteça, flua da melhor maneira. Eu não tenho dúvida que quando a gestão for nesse ponto, né, atingir tudo como a gente precisa atingir, ainda não atingimos. Agora ainda não atingimos. Mudou muito pouco. Uhum. Tem que mudar. Eu estou falando aqui como vice-prefeito. Tem que mudar muito e vai mudar muito. Ainda não mudou. Não está do jeito que nós queremos. E que nós fomos eleitos para ser. Entendeu? Mas vai mudar. Pode ter absoluta certeza. Vai mudar muita coisa. Aqueles que quiserem trabalhar vão trabalhar. Aqueles que não quiserem trabalhar conosco estão livres para trabalhar em outro lugar. Mas o que nós queremos, o que nós vamos cobrar é o atendimento realmente que o nosso povo mereça. Que a unidade básica de saúde tenha o médico. Que o médico estando lá tenha todas as condições boas para ele poder trabalhar. E que ele tendo todas as condições boas para trabalhar e tendo o salário dele em dia, ele também dê a parte dele, que é atender integralmente no horário dele
a quantidade de pessoas, o máximo que ele puder atender. Entendeu? É fazer os mutirões, é tirar essas filas, é o dinheiro que está aí vindo, né? Se Deus quiser, vai vir aí para o mutirão de cirurgias, de exames, para poder a gente desenrolar todo o sistema. Você perceba que são anos, vou repetir, são muitos anos que a coisa está toda engessada e que agora a expectativa do povo, quando nós ganhamos a eleição, é tão alta, mas é tão alta que as pessoas elas depositaram que a gente já ia em 100 dias resolver tudo e não tem condições de resolver tudo. Agora, poderia ter algumas coisas na área da saúde melhor? Poderia. Já deveria estar, né? E vai estar. Nós temos um secretário que é muito bom, é competente, está fazendo o trabalho e eu tenho certeza que a questão da gestão vai acontecer lá. Para daí sim a gente dar as condições para essas pessoas trabalharem. E aí a gente começa a mudar a cultura. Qual é o jeito que a gente quer? Qual é o jeito que o prefeito general Silvio Luna quer a saúde de Foz do Iguaçu? E eu tenho certeza, conhecendo bem o general, como nós conhecemos, é atendimento de excelência. Porque excelência é o nível com que o general Silvio Luna trabalha. Ele quer excelência. Então vamos atingir excelência. E não adianta essas paginazinhas. Mas pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Na hora que nós vamos conversar, na hora que nós chegarmos ali, no nível de excelência. Aí nós vamos olhar para trás e aí nós vamos celebrar o trabalho. Nós vamos chegar lá. A resposta... Mas não é uma questão, não é uma coisa, questão de 6 meses, não é rápido. Nada nessa vida é rápido, né? Mas nós temos trabalho para fazer. Eu já vou puxar o gancho aqui, que a gente precisou lá, né? Foi um pedido do pessoal do posto de saúde lá do Cidade Nova. A recepção parece que estava sem ar-condicionado lá, Jackson. E eu conversei com o Ricardinho pouco ali, calor aqui, né? Semana pouco calor em Foz. Em uma semana ele já resolveu o problema, já mandou instalar ar-condicionado lá na recepção do posto de Cidade Nova. Pessoal, de bola. quero parabenizar o pessoal, né? Trabalha. O problema foi relatado e imediatamente o pessoal correu atrás. Então a gente tem que parabenizar toda a equipe aí que foi responsável. Mas isso só criva o que eu comentei no início, né, Jordan? O Ricardinho é uma pessoa super acessível, cara. Eu já estive em outras cidades aí, e no meio da política, assim, né? E quando chega um vice-prefeito, um prefeito, nem olha pro povo, sabe? O povo fica olhando o cara de longe como se ele fosse um intocável, não dá pra conversar, não dá pra dar uma boa noite direito. Já o Ricardinho, como ele disse aí lá no Nenezão lá, eu saindo do meu jogo, ele entrando no dele lá, gente, tudo suado, esse cara vem, abraça, conversa, tudo bem, todo mundo chega nele, troca uma ideia. Gente, né? Gente da gente. Então, eu acho que a expectativa, Ricardinho, maior do que isso é porque o munícipe iguaçuense, ele te considera gente da gente. A expectativa maior em cima dessa candidatura de vocês, eu acho que é em relação a sentir essa intimidade com você. Que foi algo que você mesmo criou, né? Algo que você criou através do seu trabalho. Obrigado até por você tocar nisso, assim. Porque a cobrança, como a expectativa é alta, como eu tenho uma relação muito aberta com a cidade de Foz do Iguaçu, né? Só isso aqui, sou do povo, né? Como eu disse, eu continuo com a mesma rotina. E isso também, por outro lado, ela traz uma carga de cobrança muito grande. Você entende? Sim. Isso eu tenho dito até para algumas pessoas que trabalham com a gente. Cara, é o seguinte, esse celular aqui, ele não para. Ele não para. Se eu abrir ele aqui agora, não sei quantas mensagens tem. Boas, ruins, não tão boas, brigando, xingando. Agradecendo. Não sei quantas tem, agradecendo, não sei quantas tem. Se eu paro na Avenida Paraná, todo mundo vai parar. Me cobra, conversa e tal. Eu digo, a responsabilidade é de todos. Mas sobre mim e também sobre o prefeito, o general, que ele também é extremamente acessível, a cobrança sobre nós é muito grande. Então, cada medida, cada decisão que é tomada dentro das secretarias, elas nos impactam no dia a dia. Total. Entende? Ninguém vai parar um secretário. É muito raro. Não. Qualquer um dos secretários. Assim, coloquem muito amor no que eu vou dizer. Sim, sim. Muito amor no que eu vou dizer.
Mas dificilmente alguém vai parar um secretário dessa pasta ou daquela pasta para cobrar. Às vezes a gente nem conhece, né? É, justamente por isso. Justamente por isso. Agora, eu entrei no shopping, entrei no supermercado, saí na porta da igreja no final da missa do domingo ou do sábado, dificilmente eu saio da igreja sem ficar no mínimo uns 30 ou 40 minutos na porta da igreja. Caramba. Recebendo de tudo. De abraços, de afagos, de cobranças. Cara, é um compromisso. E é isso mesmo. Então, por isso que a responsabilidade minha, do general, é muito grande. E por isso a nossa equipe, todo mundo tem que trabalhar focado. Tem que dar resultado. E a gente tem que falar uma coisa aqui, né, Ricardinho? Falando-se de campanha passada, né? Eu acho que você como vice foi a melhor escolha aí que foi feita. E além disso, eu acho que sem você ajudou muito ali pro atual prefeito general Silvio Luna conquistar ali, né? Agora, eu não digo, viu, Jordan? Eu não digo que sem eu o prefeito não ganharia, porque graças a Deus ele tem um histórico, né? Ele é gigante. Assim, não, sim, general é gigante. Eu acredito assim que a sua ajuda contribuiu. Não, isso eu não tenho dúvida. Porque eu não tenho dúvida. Até o Ricardinho, eu via ele muito nos bairros, cara. Eu via sem parar a campanha toda, o cara trabalhando. Não, quase que 24 junto. horas por dia, Cara, né? Então, assim, a gente vê assim até pela idade, né, do general, Sim. prefeito general Silvio Luna, que talvez ele não teria tanto esse pique que o Ricardinho teve de estar nos bairros, de ir na favela, cara, toda a cidade de Foz do Iguaçu. E tratando-se de campanha futura aí, né? Eu acho que Foz do Iguaçu precisa, não sei nem se pode fazer essa pergunta. Por gentileza. Não sei nem se pode fazer essa pergunta, né? Mas Foz do Iguaçu precisa de um deputado federal. É a pergunta que mais tem sido me sido feita aí nos últimos dias. Foz do Iguaçu precisa de um deputado federal. A gente precisa. É uma necessidade para Foz do Iguaçu. Qual é o valor mesmo que o deputado federal traz de verba? Lembra? Não, o federal, cara, o federal ele pode trazer, depende até do relacionamento, até do posicionamento dentro do Congresso, ele pode trazer muito dinheiro. Dinheiro e recursos, né? Pode trazer muito recurso. E Foz do Iguaçu há muito tempo não tem, né, Jackson, um deputado... Não tem um deputado federal. Infelizmente não, escolheram errado. Eu acho que até por articulação política, todo mundo sai, aí divide os votos, Foz do Iguaçu não tem nós temos, não posso ser injusto, né? Nós temos pessoas que assim, têm base eleitoral em Foz do Iguaçu, né? Vamos lá, deputado federal Jacobo é um deputado que tem uma base eleitoral em Foz do Iguaçu. Sim. O título dele é daqui de Foz do Iguaçu. O nicho eleitoral dele é daqui de Foz do Iguaçu, certo? A cidade, muita gente da cidade reclama que ele não tem a identificação com a cidade. Né? Mas ele está trazendo, por exemplo, agora um recurso bem vultuoso para a área da saúde. Então há um esforço do deputado federal Jacobo em fazer. Nós temos o deputado federal Vermelho, certo? Sim. Que é um deputado que também tem um trabalho interessante em Foz. Mora em Foz. É, isso que a Não gente deixa de espera. A gente não pode ser injusto. Isso. O que muita gente reclama é justamente, de novo, é a identificação. Sabe? As pessoas muito falam, não identifico o deputado É como bem o isso. meu deputado federal. É bem isso. Nós temos um deputado estadual que é o filho, né, o Matheus Vermelho, filho do Vermelho, que é um deputado estadual, que também traz recursos, também mora aqui em Foz do Iguaçu e trabalha aqui em Foz do Iguaçu. Mas há um questionamento desse trabalho por muita gente. Há quem goste. Né? O que eu acho que é interessante seria ótimo. Foz do Iguaçu tivesse 2, 3 deputados federais. 2, 3 deputados federais. Nós precisamos. Entendeu? Nós não temos que brigar aqui, no meu ponto de vista, para tirar um só, quem né? tem. Exato. Entendeu? Nós temos que multiplicar os deputados federais e deputados estaduais da nossa região que trabalhem por Foz e pela região. Eu sempre faço a conta seguinte: desceu de Céu Azul para cá, nós estamos carentes de representatividade. Certo? Então, é um lado esquecido do Paraná aqui, né? Eu, particularmente, Jordan, que eu estou muito feliz. Sério, estou muito contente.
muito feliz com que o meu nome esteja sendo aventado por grande parte da população para colocar meu nome à disposição como deputado. Foz precisa? Precisa. Perguntar assim, precisa de deputado? Precisa. Precisa de alguém com a identidade. E é isso que eu falo, que tem o cheiro do povo, Isso tem o mesmo. carinho do povo, Isso mesmo. que anda no braço do povo, que anda em qualquer lugar aqui dessa cidade. Precisa. Isso O mesmo. meu nome é um nome que representa isso? Representa isso. Quem quiser falar o contrário, pode falar, mas que representa isso, sim. Agora, meu coração está onde? Na Prefeitura de Foz do Iguaçu. A minha cabeça está onde? Na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Tem que estar, não está em outro lugar. Sabe? Nossa cabeça está justamente aí na saúde. Minha cabeça está no Hospital Municipal. Você entendeu? A minha cabeça está nas unidades básicas de saúde. Sim. Está nas quantidades de médicos que a gente precisa fazer. Nossa cabeça está onde? Nossa cabeça está em arrumar os buracos dessa cidade e trazer recursos para pavimentar. Não é tapar buraco. Que a gente Pavimentação nova. precisa repavimentar a nossa Foz do Iguaçu. Exatamente. Não é ir lá na Avenida das Cataratas só tapar buraco. Agora tem que ir lá. Imagina, a Avenida das Cataratas estava lá. A equipe vai lá tapar buraco. Mas não é isso. Não adianta maquiar, né? Não, nós precisamos fazer algo novo. Só que agora tem que tapar buraco. Uhum. Porque o recurso ainda não tem para fazer tudo isso. Porque a cidade estava sucateada. Então você tem que fazer o urgente, certo? Planejando e pensando no futuro. É assim que está trabalhando. Nós não podemos ficar só aqui também no agora. Sim. Tem que pensar Foz do Iguaçu 40, 50 anos. É o que o prefeito sempre fala. Você entendeu? Só que nós temos que agora estar com o coração grudado aqui. Preso a Foz do Iguaçu, nas necessidades do nosso município, buscando recursos, sabe? A equipe de planejamento está trabalhando, tem projetos e mais projetos sendo desenhados, construídos. O governador do estado, nosso governador Ratinho Júnior, é nosso parceiro. Eu tenho a alegria de tê-lo, né? Esse lado é junto muito com a bom. gente. Então, vai vir muita coisa boa. Então, assim, só para dizer assim, eu estou muito feliz, mas hoje a minha cabeça está na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Lá na frente, sabe? Com a cidade melhor. Sim. Com a cidade melhor. A cidade tem que estar melhor também. A cidade tem que estar melhor. Tem que estar exatamente. melhor. Isso que eu ia falar. Pra gente Exatamente. conseguir angariar melhores voos, né? Lá na frente, com a cidade melhor. Se o município entender realmente que o meu nome é um nome que vai fazer valer a pena e ganhar, que a cidade ganha. Uhum. Porque a gente tem imagina, se tem um deputado que é alinhado também ao prefeito, Nossa. opa, a cidade ganha. Aí não tem um deputado local, trazendo verbos, trabalhando aqui, trabalhando na região. É outra coisa. Né? É outra coisa. É um Nós temos time, né? alinhamento político. Tem o governo do estado, tem a assembleia, tem um deputado local, né? Que se Deus quiser a gente vai ter um presidente também alinhado. Precisamos pensar nisso. Né? Um Senado alinhado. Precisamos alinhar o nosso país de cima a baixo, para que a coisa caminhe. Então, hoje... Abençoar que seja todo mundo de direita, né? Ganhamos, né, Ricardinho? Não é... Não, eu sou de direita, meu posicionamento é posicionamento de direita. Os meus valores são os valores que a direita prega. Não abro uma vírgula. Só que eu tenho comigo que o relacionamento, trato, o respeito, você tem que ter com todo É isso mesmo. Certo? Agora, sem abrir mão dos seus valores. Isso mesmo. Sem abrir mão da sua visão. A minha visão Isso é uma mesmo. visão de direita. Entendeu? Isso é interessante. Exatamente. Não é a pessoa esquerdista ou a pessoa de direita, né? É como você disse, o valor, o pensamento, a ideologia, o que casa para cada pessoa. Então, cada um com sua opinião. Cada um com o seu. Tudo bem, tranquilo. Podemos viver tranquilamente num mundo assim, onde todos se Mas a gente respeitem. tem que também falar a verdade, né? Não, Poxa, com certeza. A gasolina tá mais cara. Eles reclamavam da gasolina no tempo do presidente. O ovo. O ovo tá, pelo amor de Deus, preço da picanha. Não dá pra ser maromba mais não. Que eles reclamavam e queria tanto, tá mais caro. Poxa, a cerveja tá mais cara, né? E eles reclamavam tanto. Então esse governo tá sendo um governo realmente pros pobres. A gente tem que também... Não, tem que observar. essa Você tem que ser uma pessoa analista, né? Analítica. Sincera. Sim. Porque
Porque existe aquele que não quer abrir mão, porque ele não quer abrir mão, sabe? É que assim, defendeu tanto antes que hoje não quer Se a pessoa fosse ceder. sincera, verdadeira, é só olhar. Olha as estatais. Olha as estatais. Né? Queira ou não, o governo do presidente Bolsonaro entregou o nosso país. As estatais dando lucro. Recuperou estatais, recuperou Petrobras. Aliás, o nosso prefeito tem um papel fundamental na Petrobras. Sim. Quando o general Silvio Luna esteve como presidente da Petrobras, ele foi fundamental lá. Foi fundamental dentro de Itaipu. Certo? O país ganhou muita coisa. Economicamente, o país saiu mais forte, com pandemia, com guerra, com seca, com um monte de crise elétrica, um monte de coisa. Olha. E ganhou. Deus certo? me perdoe, mas na pandemia a gente estava um pouquinho melhor. Nós não tivemos casos de corrupção. Voltou o governo atual, os casos de corrupção foi. Já tem muito escândalo. Todo. Tem muito escândalo. Nos primeiros meses já. Todo. É que a imprensa nacional não quis mostrar e não quis bater da mesma maneira que elas bateram na direita. Você já imaginou se a imprensa nacional batesse nesse atual governo como eles bateram no governo Bolsonaro? Como é que ia ser? Não, com certeza. Ele não tinha aguentado 1 ano e meio. Não. Certo? Sem chance. Mas assim, eu parto do seguinte princípio. Deixa o cara governar até o final. Eu sou o cara que não quero impeachment. Deixa o cara governar até o final. Nós vamos sofrer. Muito. Já estamos padecendo. Mais, né? Sofrer mais. Você entendeu? Mas tem que ser no voto. Tem que ser no voto. Justo. Tem que ser da forma justa. E eu espero que seja no voto. Né? Então, mas que tem que ter um alinhamento, sabe? Eu penso que tem que ter um alinhamento. Você teve com o Bolsonaro, né? Estive com o Bolsonaro. Qual que é a visão dele, assim, que você acha que ficou um dia inteiro ali com ele? Qual que é a visão do Ricardinho falando do presidente Bolsonaro? Cara, eu sou um admirador do presidente Bolsonaro, eu gosto muito dele. Eu tenho alguns pontos que eu tenho comigo que ele errou, certo? Que ele não deveria ter tomado algumas decisões, alguns posicionamentos, algumas falas. Isso o prejudicou muito, né? Mas isso não tira o mérito dele, sabe? E foi para mim uma honra ter estado com ele aqui em Foz do Iguaçu, lado a lado. Foi um presente para mim. Pena que meu pai não estava vivo para ver esse momento, porque meu pai é um cara assim, fã do Bolsonaro, fã mesmo, sabe? E infelizmente meu pai partiu antes, né, de ver e de viver esse momento. Mas tá ali ao lado do presidente, conversar com ele, sabe? E a preocupação que ele tem com o Brasil, sabe? A preocupação, ele falou muito disso, sabe? Do legado. Ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu não sei se eu serei o próximo presidente. Por todos os problemas que ele está vivendo, né? As questões jurídicas que o nosso país vive, mas principalmente por conta da facada. E hoje a gente está rezando muito para que Deus fortaleça, ele está lá internado, a gente está pedindo a Deus, né, pela recuperação da saúde dele. Mas ele falou para mim, ele falou assim, essa facada me debilitou muito. E há quem diga que a facada foi falsa. É falsa, né? Você vê como é que é loucura isso, né? Mas assim, cara, o senso de patriotismo dele não é só da boca para fora, entendeu? É isso que eu vi. É isso que eu percebi. Ele tem uma preocupação. Tá no sangue dele isso mesmo. E assim ele tem uma preocupação que se não for ele o candidato, ele tem a preocupação de quem é que ele vai colocar a mão, né? E aí entra uma figura que eu particularmente, caso o presidente Bolsonaro não possa, eu declaradamente vou trabalhar e peço a Deus que seja o nosso governador, que seja o Ratinho Júnior. Por quê? Porque ele é um cara muito inteligente, é o melhor governador para mim que tem no Brasil, e é um cara que conversa, que dialoga, sabe, e que carrega esses valores. Então, há uma expectativa. Ninguém pode adiantar nada. Se você perguntar hoje para o governador, ele vai falar, não, eu estou aqui, né, trabalhando pelo Paraná, mas nós estamos aqui. Caso o Bolsonaro, caso ele não seja, nós estamos torcendo para que seja o Ratinho Júnior. Eu gostaria. Isso aqui é meu, Ricardinho, falando, sabe? Eu gostaria que fosse ele. Eu acho que tem presidente do Brasil. vai ser um de ser o Ratinho Júnior também. Nessa campanha, caso o
Bolsonaro não possa se candidatar, né? Mas a gente vê, inclusive, até que em Foz do Iguaçu, uma onda assim de direita, né? Uma onda aqui em Foz do Iguaçu, infelizmente, a gente teve algumas pessoas aí que não votaram, né? Não subiram as contas do anteprefeito ali, então provaram ele aí para estar de novo nos órgãos públicos também, né? E a gente considerava aqui pessoas de direita, né? Que são pessoas que eu particularmente não votaria, ou pensaria 2 vezes para votar nessas pessoas novamente, viu? O cara se diz de direita, tá no partido de direita e é a favor de pra mim, o Chico brasileiro é um comunista, né? Tem então, que ver. Tem que ver esses lados aí. Tem que rever esses lados A aí. gente tem isso aí também, né, Jackson? Tem bastante. A gente tem pessoas que estão na onda do Bolsonaro, mas a gente tem que analisar friamente, porque são pessoas de esquerda, muitas vezes a gente tem que avaliar ato por ato também dos vereadores da Câmara, né, Ricardo? É uma análise que precisa sempre ser feita e feita com muito cuidado, com muito critério, né? Porque é o seguinte, tem coisas da política que vão além do partidário. Uhum. Existe a ligação pessoal, entendeu? Existe a ligação pessoal, né? Então, a gente tem que ver além do partidário, qual é a ligação pessoal que essa pessoa tem. Sim. E às vezes o pessoal vai além do ideológico. Essa é uma questão que tem que ser avaliada. Eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim. Eu tenho uma linha, eu tenho um pensamento, eu tenho uma visão, a gente chama de cosmovisão, né? Uma visão do todo. Certo? Eu vou seguir essa linha. Eu não vou abrir mão dessa linha. Entendeu? E eu vou caminhar de acordo com esses princípios, com esses valores. Eu sou assim. Eu penso assim. Agora, do lado da direita, a gente também tem que tomar bastante cuidado. Muito cuidado. Porque existem pessoas que surfam. Elas surfam. É o elas hype. Pegaram a onda e surfam. É isso mesmo. Você entendeu? Tá em alta, É. né? Elas surfam. Aqui em Foz do Iguaçu, principalmente. Surfam, mas eu acho que é em todo lugar. Né? Foz não é uma exceção. Sabe? A gente vê isso em muitos lugares. Mas que na hora de você trabalhar um todo e tal, a pessoa está muito mais preocupada com ela Exatamente. pessoalmente, com todo. Que é o que eu vejo na política brasileira hoje. Entendeu? É o que eu vejo na política brasileira hoje. Se você pegar um pouquinho, fazer um recorte da atual história da direita, a direita é recente no Brasil, graças ao Jair Bolsonaro. Concorda comigo? É ele que não existiam conversas políticas entre pessoas antes de Bolsonaro. Tem Brasil antes e pós, né? O divisor de águas foi com ele. Mas se você pegar ali o primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro, quantos traidores da direita nós tivemos? Nossa, bastante também. O MBL, por exemplo. O MBL foi um traidor. É um movimento traidor da direita. E surfaram. Se criaram porque ali, eles né? achavam que quem tinha o domínio da rua era eles. Por conta das manifestações de 2013, 2014, 2015. Você entendeu? Entendeu? Aí toda essa questão do inquérito de fake news, que mais aqui que eu posso colocar? A questão do gabinete do ódio não partiu da esquerda. Não foi a esquerda que inventou esses termos. Foi de dentro da direita. Foi de dentro da pseudo-direita. Pseudo-direita. Né? A pseudo-direita. Entendeu? Quiseram dar um bote contra o presidente. Certo? Aí você vê Joyce Haussmann, vê Frota, vê outros, não vou citar aqui, mas outros. Entendeu? O Mandetta, entende? Muita gente aí que leva a pátria. O próprio ex-presidente. O próprio Sérgio Moro sofreu com isso. Depois se reaproximou para a campanha do presidente. Mas sofreu. Entende? Por quê? Porque romperam de uma maneira muito equivocada com o presidente Bolsonaro. Bateram lá. E eram de direita. Mas na hora de trabalhar uma visão em todo, nós não temos. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Por que Trump ganhou? Por que o presidente Trump ganhou? Porque a direita norte-americana, possíveis candidatos que poderiam bater de frente, né,
com o Trump, que disputariam com o Trump para ver quem, né, pelos republicanos iria ser o candidato, eles abriram mão. Sim. Para não dividir. Né? Exatamente. Eles abriram mão. Quer dizer, em nome de um projeto maior de nação, eles abriram mão e fortaleceram o nome do presidente Trump. E ele ganhou de uma forma esmagadora nos Estados Unidos. Incontestável. Será que hoje no Brasil aí abririam mão? Praticam a política social, né? Não a egoísta. Né? Será que a gente tem um projeto político de Brasil e isso é que tem que ser construído? Sabe, eu penso muito nisso. Que projeto político a gente tem para o nosso país. Mas é uma coisa aí que vai se desenhar para o 2026. Mas aqui em Foz eu também penso nisso. Qual é o projeto político que a gente tem para construir para a nossa cidade de Foz do Iguaçu? Isso também é importante. Entendeu? Por quê? Porque qual é o problema de Foz? Foz não teve continuidade de projetos. Não. Ele foi só descontinuado. Foi um projeto descontinuado e desconstruído. Diferente de Cascavel, de Toledo, que, sabe, uma gestão foi implementando e foi conduzindo. Foi no embalo que da o outra, outro né? tinha sido feito. Então, Foz não pode perder isso. Agora nós estamos recomeçando a história política da cidade e isso não pode ser perdido daqui para frente. Esse é um trabalho importante que a gente tem que fazer. Entra essa questão, né, Ricardinho? Essa questão de já ir moldando alguém para isso, né? Isso. Porque não adianta nada chegar lá em cima do eito ali, como dizem, em cima da hora ali. Eu apoio esse cara aqui, vota nesse cara, enfim, né? Falar em nome dele aqui, eu, Ricardinho, eu assumo essa responsabilidade, tal. Não. Tem que se criando essa persona já política aí, porque o povo quer o que já falamos desde o início da conversa, a identificação. Mas sabe como que cria, Jackson? Desculpa eu te cortar. Imagina. Mas eu queria mostrando o trabalho. E é por isso que hoje a minha cabeça está voltada para resultado. E a cabeça do prefeito também. Sim. Ele é movido por resultados. É a melhor resposta, né? É a maior resposta. Não há outra resposta para a cidade. Você tem que mostrar resultado. Contra resultado não tem argumento. Isso mesmo. Tá? Então, qual é o legado político? Onde é que a gente marca um legado político? É com resultados. A população olha os resultados e fala assim, cara, é isso aqui. Ainda não está 100%, mas melhorou 50%, 60%, 70%. Isso. A cidade saiu daqui e veio para cá. Nós estávamos aqui. A cidade tem que chegar aqui. E em 10 anos tem que chegar aqui. Entendeu? Tem que ter um projeto, tem que ter um legado, tem que ter uma continuidade, sabe? E nós entramos para isso, para dar esse trabalho. Não vejo isso. Hoje a prefeitura está alinhada com os vereadores, que se a gente falasse dessa forma, parece que a gente está falando, está encaixada, né? Que os vereadores não vão cumprir o seu trabalho ali, investigando, né, a prefeitura como um todo. Mas só que eu acredito também que a gente, o prefeito, o vice, tem que estar alinhado também com os vereadores para fazer uma Foz melhor. Foz do Iguaçu sempre teve essa de, poxa, os vereadores estão no colo do prefeito, não estão fazendo nada, não estão trabalhando e tal, né? Principalmente na gestão passada, mas isso era uma realidade, né? O prefeito mandava e desmantava, dava no que queria, tinha todo mundo no colo dele, infelizmente, mas hoje eu não vejo dessa forma. Eu vejo uma prefeitura trabalhando, os vereadores também tentando trabalhar, né? E para passar para o pessoal de casa, como que está essa vamos dizer, relação, essa aliança, essa relação? Tem aquilo que a democracia pede, a harmonia dos poderes, né? Tem a harmonia dos poderes. Agora, e tem as diferenças dos poderes. A diferença dos entendimentos. E eu acho que isso é muito saudável, isso é muito salutar. Né? Houve momentos que a Câmara se posicionou contra o Executivo. Abre outro campo de visão, né? Abriu. Teve momentos que a Câmara se posicionou contra o Executivo, deu recado para o Executivo. Teve momentos que o Executivo se posicionou contra a decisão da Câmara. Se posicionou, né? Sim. Só que, e isso de uma maneira harmônica. Né? E há uma harmonia hoje entre os poderes. Agora, é diálogo, é construção. O que a gente tem que olhar é o seguinte, é o bem da cidade. Sim. Entende? Sim. Apresentou um projeto, apresentou algo que é importante, os vereadores precisam entender que aquilo é o bem da cidade. E nós, enquanto executivo, temos que entender que nós só podemos também colocar algo que seja bom
para a cidade. Então a harmonia, perdão, pede isso. Hoje há uma harmonia, entendeu? Há uma harmonia, há um diálogo. O presidente da Câmara, que é o Paulo de Brito, é uma pessoa extremamente fácil de diálogo, uma pessoa fácil de dialogar. Ele é acessível, é o cara, é o apaziguador, sabe? Aquele que une, que conversa, mas que também se posiciona na hora que precisa se posicionar. Então, hoje, assim, passados aí os 100 dias, né? Então, a gente teve momentos já tensos, momentos mais duros, momentos de diálogos mais acalorados, mas é próprio disso. Isso. É próprio. Não tem, a política é essa, assim. A situação às mas vezes pede isso. Há uma harmonia e eu tenho que parabenizar a Câmara de Vereadores, Legal. parabenizar os vereadores Legal. pelo trabalho que tem feito. Está todo mundo empenhado, você vê aí as redes sociais, eu acompanho as redes sociais de muitos deles, todo mundo na rua, todo mundo ouvindo, todo mundo trabalhando, e isso é muito legal. Então, parabenizar eles, que eles continuem honrando os votos que eles tiveram. Sim. Né? Eles tiveram, porque o mandato não é deles, o mandato é do povo, né? E eles estão lá pelo povo, assim como nós, o executivo também, o mandato é do povo. A gente vai fazer uma puxada aqui, né, para falar dos patrocinadores, né? Claro, tem que falar. E logo depois, pessoal, a gente vai para a pergunta do pessoal da web também, tá? Pessoal, é o Rancho Foz. Hoje a gente está aqui também especialmente a esse patrocínio, é o Rancho Foz. Rancho. Avenida Ambrósio Lossi, número 905, sexta, sábado, domingo, música ao vivo, ambiente familiar, tem estacionamento, Costelão. tem piscina, tem espaço kids, aí um ambiente bem familiar mesmo. Temos estacionamento, enfim, não precisa nem fazer reserva, você vai caber lá, viu? Estamos aguardando vocês lá no El Rancho Foz. E para você que quer também participar aqui da Ponte da Amizade, que será a nova Ponte da Amizade aqui na Tríplice Fronteira, entre em contato aí pode subir o telefone aqui, ele vai subir aqui embaixo o telefone 91 45 91 37 7311, tá? Apoia esse projeto aí que hoje é um marco na história de Foz do Iguaçu. Patrocina a gente. Pessoal, segue nossa página Ponte da Amizade Foz, nem que for por dó, mas segue pena. nós lá. Siga por tanto pena, no Instagram quanto no Facebook, tá? E também no YouTube, tá, pessoal? Que vamos subir o programa ao vivo lá. Lembrando que estamos ao vivo, tá? Nós temos uma pergunta do internauta Odair Santos. Ele está perguntando, Ricardinho, sobre a indústria da multa, a Zona Azul de Foz do Iguaçu. Meu Deus. Ele, segundo as palavras dele, ele fala, é um roubo. Ninguém consegue ir ao centro de Foz do Iguaçu, ao centro da Vila A, ao centro da Vila Portes, enfim, aos centros aí, no geral, de Foz do Iguaçu, sem ser multado, né? E até para os turistas fica hoje um pouco complicado aí, eu acho que tem um aplicativo, ficar baixando o aplicativo e tudo mais, né? Eu vou complementar, Só tá, Jordan? complementando, Odair. Eu vou querer complementar. Pode terminar, desculpa. Não, enfim, Ricardinho, vamos dizer assim, hoje eu acho que a Foz Trans, não só hoje, mas sempre, no meu ponto de vista, é um câncer para a população iguaçuense. Infelizmente, eles nunca se preocuparam, acho que com o transporte, com a mobilidade, nunca se preocuparam com a sinaleira do centro de Foz do Iguaçu. O Jackson tem um trabalho especial aí que ele pode falar melhor sobre isso, mas, ao meu ver, a Foz Trans nunca fez um trabalho para o iguaçuense, e sim pensando em si próprio, e sim pensando no seu retorno, só complementando o que o internauta aqui, Odair Santos, tá falando. Você quer complementar, Jackson? Não, eu ia dizer, na verdade, tu acabou puxando aí, é mais ou menos isso mesmo, né, Ricardinho? Aonde vai, essa é a nossa... O recurso. Onde vai esse recurso? Essa é a nossa indagação maior mesmo. Eu rodo aí no aplicativo, galera, o Jesus da 99 aí, a galera me conhece. Então, assim, aonde vai? Porque... O meu carro estoura embuchamento, estoura tudo a cada 3, 4 meses aí, amortecedor lascado, tudo lascado.
Beleza. Eu vou estacionar e eu não posso parar na paralela, que parece que surge do nada uma viatura, me multa, com 2 multas lá. Se eu parar na paralela ali, ligar o alerta ali, eu não posso. Não há não existe uma demanda que atenda a população de estacionamento no Brasil, a gente sabe disso, né? Não existe uma demanda. Você chega lá e vira um caos, todo mundo achando que um vai sair, outro vai sair, vira ali fila dupla e tudo mais. Então, assim, eu tomei uma multinha ali, R$20 virou 195 mais uns pontos na carteira. E eu não me importo de pagar, né? A gente não se importa. Pô, eu errei, beleza, eu pago. Só que aonde está esse recurso? A gente não vê benefício nenhum. Eu sei que se o meu carro ficar estacionado lá e eu pagando ou não corretamente o staff, né, que seja, você ter o carro arrombado, ter o carro ralado, não vai ter tu não vai ter um respaldo em relação a isso, sabe? Então, assim, é necessário isso? Existe algum projeto aí da prefeitura em relação a isso? Como o Odair aí disse, né? A gente vê isso como um câncer, uma máfia. Santos. Assim, obrigado, Odair, pela pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte: a fiscalização é importante. Sim, claro. Concordam comigo? Concordo. A fiscalização é importante, ela tem que moralizar o trânsito, senão vira um caos, né? E tem gente que, infelizmente, é o seguinte: se ela não mexer no bolso dela, a educação ela não tem. Ela não respeita ninguém, entendeu? O cara deixa o carro dele o tempo todo, atrapalha o comércio, entende? O que favorece o lojista? É a rotatividade. É a rotatividade. Se você não tiver, por exemplo, um staff, por exemplo, a gente perde a rotatividade. Se você for em alguns lugares aqui de Foz do Iguaçu, os comerciantes estão pedindo a Zona Sul. Eles querem o staff. Por quê? Porque eles não têm como o cliente estacionar. Porque uma pessoa deixa o carro ali, vai trabalhar e inteiro, esquece o carro lá. Entendeu? Então esse é um ponto. Então a gente precisa disso para moralizar isso. Certo. O Fostrans, o general, tem e isso ele falou na campanha, né? É óbvio que quando você está dentro da máquina pública, muita coisa você vai analisar, você vai verificar. Mas ele quer transformar não, ele quer colocar o Fostrans de fato dentro da nova Secretaria de Transportes que ele criou. Unificar, no caso, exatamente. Né? Bacana. Exatamente. Essa é a ideia. Acredito eu, leva-se um tempo. É uma autarquia, tem todo um imbróglio aí jurídico para isso, certo? Mas a questão maior, do meu ponto de vista, é a seguinte: é o quanto o Fostrans, de fato, realmente pode e deve, de fato, trabalhar para melhorar a cidade, para melhorar o fluxo da cidade. Quais são as competências do Fostrans? Entendeu? Realmente, esse dinheiro que entra está indo para onde? De que maneira? Eu vou dar um exemplo aqui da Vila Portes. Tá? Vila Portes, no meu ponto de vista, toda ela precisa ser reorganizada no que se diz a engenharia de trânsito. Sentidos e tudo mais. Porque assim, foram pintando uma coisa em cima da outra, uma sinalização em cima da outra. Muda-se a placa. Muitas vezes a pessoa não sabe. A quantidade de acidentes que acontecem aqui na Vila Portes é absurda. O que precisa? De toda uma nova sinalização, entende? Para a Vila Portes. Precisa, em primeiro lugar, de um asfalto novo. Aí você mete uma camada de asfalto novo, pinta, sinaliza toda ela, deixa a sinalização clara, evidente. Os turistas batem demais a cabeça aqui em Foz do Iguaçu por conta de sinalização, entendeu? Então precisa. Estou dando um exemplo da Vila Portes, mas você pode pegar exemplos de todos os bairros de Foz. Se você andar na região do Libra, Morumbi, do Campos do Iguaçu, no Morumbi, pelo amor de Deus, que tem de esquinas ali, de cruzamentos, melhor dizendo, né? De cruzamentos de acidentes. Lombada sem pintar. Exatamente. Então, são esses trabalhos que o Fostrans, ele precisa dar uma resposta muito melhor. Precisa melhorar isso, né? Questão de fiscalização de aplicativos, taxistas e tal. Cara, o motorista aplicativo, que é regular, né, que está tudo certinho, cara, ele tem que ter lá a identificação dele, bora, vai trabalhar. Agora, tem que fiscalizar quem? Quem é que atrapalha a vida do aplicativo? O cara clandestino que não ali, né? legalizado, entendeu?
E aí é o cara que vai lá pro aeroporto, por exemplo, e causa confusão. Nossa, eu fui lá esses dias, inclusive, e parecia uma feira aquilo lá. Exatamente. Vem. Exatamente. É chato, esse cara que tem que chato pro tirar. turista, né? Você entendeu? O turista se assusta. E aí tá lá a equipe de fiscalização. Se o cara estaciona errado, eles vão multar. Sim. Estão lá para isso, infelizmente. Sim. Só que o que a gente tem que fazer? É antever. É fazer o negócio antes. Né? Identificar quem são os motoristas irregulares, né? E tirar eles dessa circulação, evitar que isso aconteça para dar liberdade para quem trabalha, para os taxistas, para os motoristas de aplicativo, para o pessoal do turismo, para todo mundo trabalhar tranquilo, fazer a sinalização ser mais clara, deixar os espaços de estacionamento né, com mais vagas para o pessoal poder trabalhar, que isso é um problema também. Problemaço. Então, são pontos a vencer, Sim. sabe? São pontos a vencer. Então, acho que é isso. Por exemplo, se você perguntar para mim assim, o que você acha dos pardais? Cara, eu por mim teria pardal a cidade inteira. Porque não tem coisa mais democrática. Eu prefiro o pardal que uma lombada. Sim, sabe por quê? O pardal é a coisa mais honesta que tem. Concorda comigo? Isso mesmo. Ele tá ali, todo mundo sabe que ele tá ali, tem sinalização para ele, todo mundo sabe que ele tá ali. Verdade. 60 por hora. É só você passar 60 por hora. Acabou. No máximo, né? Entendeu? Ele é o democrático, na minha opinião. Você passou 60 por hora, tá tranquilo. Agora, o cara não obedeceu a sinalização, então ele ajudaria a fluir o trânsito mais, evitaria questão de acidentes. Eu sou a favor por isso. Não olhando para o lado da arrecadação, mas para o lado da educação do trânsito. Isso. Então a gente tem que trabalhar muito mais uma educação preventiva, né? Muito mais a educação falou tudo. do que a punitiva. Agora, a punitiva é importante. Foz do Iguaçu tem muito condutor sem educação realmente. Exatamente. Tem tudo então isso. eu acho que tem que ter, sabe, essas campanhas de educação, tornar o trânsito mais vamos dizer assim, mais objetivo, mais claro. Eu acho que esse é um papel que o Fostrans tem que fazer. Eu lembro que na escola antigamente tinha, né? Eu recebi muita educação de trânsito na escola, cara. Eu não sei como é hoje. Ainda tem escola, dia 5 tem agora vai ter, tem um inclusive, trabalho na Câmara, feito. né? Tem um trabalho. Agora começa Dia Maio 5, Amarelo. Maio Amarelo. Maio Amarelo vem aí com força. Quem quiser ir lá prestigiar, acho que vai ser na Câmara de Vereadores dia 5, né? A partir das... Jordan, não tô com a data aqui, mas a gente com certeza vai tornar, né, vai dar publicidade. Na realidade, Ricardinho, eu particularmente, também não tenho muita coisa contra pardal, é só respeitar ali, né, velocidade. Lombada eletrônica, pardal. Mas, cara, eu acho que não é só, meu desejo. Mas eu acho que se fosse um robô dentro daquele carro lá, pardal, cara, acho que a população de Foz do Iguaçu ia jogar uma bomba lá. Eu acho que eu tenho esse desejo, né? A Silmara tá com a gente ao vivo, né? O pessoal tá comentando aqui bastante para dar um retorno para ela. Ela falou: por gentileza, urgente olhar para o mato altíssimo invadindo a rua Lages, aqui no Jardim Lancaster. Antiga associação em frente ao Mufato da Vila A. Silmara Standler. Por favor, Silmara, depois, se você puder deixar aí então, o número de telefone, mas eu vou te pedir. E aí é um pedido geral que eu estou fazendo aqui, gente. Baixa o aplicativo eOuve, baixe. Nós estamos resolvendo muita coisa lá, né? Porque quando você abre o protocolo, para a gente é muito importante. Então, baixa o aplicativo eOuve aí no teu celular, bate foto, filma, porque dentro do aplicativo você consegue colocar isso. Aí você mostra, né? Com o teu celular, fala, tá aqui, ó, é isso e tal, e cai dentro do aplicativo. Certo? E gera o protocolo. As equipes estão trabalhando muito. Como eu disse para vocês, foram mais de 18 mil toneladas de entulhos. Que nós fizemos de mutirão, de limpeza de mato. É que a cidade toda estava um caos. Precário, né? Né? Tem bairros novos que você chega, não tem nem casa e já tem muito entulho. Muito e outros problemas são terrenos particulares. Né? Que você também não fiscalização está né? trabalhando firme aí. Localizar né? os E donos. tem que trabalhar, e esse é um problema. Um descaso. O cara tem um terreno particular e ele não limpa o terreno dele. Né? E existem, obviamente, também os terrenos públicos. Que são muitos, que a prefeitura também tem que dar conta. Né? Então, a gente vai trabalhando, mas vai pelo aplicativo, tá? Para a gente poder ajudar. Então isso já responde outras perguntas, que é do pessoal do Passinho Foz ali, o pessoal Luiz Garcia, né? Que baixa o aplicativo. Então, qual que é o nome do aplicativo? eOuve. Ouve, Só aí você aparece. eOuve, tá? Na
na loja do seu aplicativo, né? E ouve Foz. Não, é só ouve. E ouve. E ouve. Daí ele vai estar ali, já vai verificar e baixa o aplicativo e ali você pode abrir qualquer protocolo, né? E Ouve de ouvir ou de haver? Ou você pode ligar no telefone 156, tá? No 156 que é a ouvidoria também. No horário comercial você pode ligar que tá o pessoal. Ricardinho. Eu vou só... ouve de ouvir ou ouve de haver? Não, ouve de ouvir. Ouvir. Aí, galera. Ouve. Isso aí, galera. A Danúbia tá com a gente ao vivo, ela é gestante, Olha ela lá. tá colocando assim, eu sou gestante. Os primeiros atendimentos da gestão eu achei péssimo. Demorou muito para ser atendida e fazer exames, procedimentos necessários, né? Falta profissional, os profissionais não atendem bem, profissional que não quer trabalhar, né? E não faz por onde. Precisamos de pessoas mais humanas na rede pública de saúde. Falamos aqui. É o que nós falamos aqui. É um ponto que precisa melhoras. É uma prioridade. É gestão. E isso é gestão, gente. É gestão. Tem que ser gestão, tem que mudar muita coisa para a gente começar a melhorar a nossa saúde. A nossa saúde é nevrálgica. Infelizmente. Mandar também aí, Ricardinho, um forte abraço. Temos bastante espectadores ao vivo com a gente. O José Pinheiro, o sócio aí, a Silvana Aparecida aí, do pessoal do Passinho, Silmara, Rodrigues, Ronaldo, meu pai, Vanderlei Jesus de Souza, né? Um abração para ele. O Paulo De Brito tá ao vivaço com a gente. Um abraço, Paulo, nosso presidente da Câmara. Aí, ó. Um abraço para ele, falamos dele aqui. Já recebeu elogio agora. Olha, já mandou uma gratificação aqui. Grande trazer Ricardinho. o Paulo aqui também. Vamos trazer. Vamos trazer. Vamos trazer com certeza. A gente tem uma agenda bem extensa. E o nosso programa, ele não é só um programa também para tratar assim de política, né? Nós precisamos, logicamente, ter melhorias na nossa cidade, atingir algumas pessoas que não sabem o trabalho que a prefeitura está exercendo, mas o nosso programa também é um programa para, eu acho que acima de todas as coisas, qualificar intelectualmente aí também o pessoal de Foz do Iguaçu. Exato. A gente tem algumas entrevistas aí já pré-agendadas com alguns empresários aqui em Foz do Iguaçu, né, que tem muito a acrescentar aí, com certeza, na gestão, né? Aqui não existe... por um acaso, assim, a prefeitura não chega a pensar, porque a gama de empresários é enorme, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, irmãozão meu, abraço se estiver assistindo aí, Daniel, e eu falando, cara, eu olho para isso, a gente estava numa parte alta da cidade, eu falei, cara, eu olho para essa cidade, que eu morei em Joinville muito tempo lá também, bacana a cidade, né? Funciona super bem tudo. Sim. E aí eu olhando, falei, irmão, tu já parou para pensar quanto de dinheiro tá rolando agora nisso aqui, né? O quanto poderia ser investido na cidade? Tá na mão de uns e outros. Então existe uma gama de empresários grande em Foz do Iguaçu. Tem uma possibilidade, isso é uma pergunta minha mesmo, assim, tem uma possibilidade de uma parceria entre essa gama de empresários e a prefeitura para fazer algo em prol da cidade e, claro, beneficiar eles também, né? Por exemplo, a CIF, ela faz um trabalho fundamental nisso. Inclusive, a CIF fez agora um trabalho chamado Foz em Números. Apresentou, convido, vale muito a pena a leitura. Certo. Tá? Foz em Números, é só você acessar o site da CIF, tá lá. Cara, falando economicamente, num raio de 50 quilômetros, se pegar Foz, num raio de 50 quilômetros de Foz, a nossa região, ela é poderosa. Poderosíssima. Em dinheiro. O nosso PIB é gigantesco. A Vila Portes é muito forte também. 70 bilhões de reais. Você entendeu? E se tem uma coisa que o general tem feito, já vai fazer, é justamente são as iniciativas público-privadas, mas principalmente o que mais a gente pode fazer é fazer com que o empresário invista em Foz do Iguaçu. Qual é a melhor maneira do empresário ajudar a cidade? É investindo aqui. Criando, gerando riqueza, dando trabalho. Você entendeu? Isso ajuda muito a cidade. E é óbvio que, além disso, os empresários podem ajudar de muitas outras formas. Né? E o município precisa dessa ajuda. Abraçar causas juntos. Né? E eu vejo, cara, eu me surpreendo com Foz. Eu já morei em vários lugares do Brasil. E assim, Foz do Iguaçu, cara, tem um povo generoso demais. Sim. É um povo maravilhoso, é um povo unido. E eu tenho certeza, nós começamos a construir uma grande história, viu? Uma grande história. E eu vejo o empresariado motivado para isso, sabe? Eu vejo o empresariado querendo que isso aconteça. Sim. Porque se a cidade cresce, todo mundo cresce. É o que nós queremos também.
mas nós precisamos resolver Sim, sérios problemas, sim. certo? Tem coisas aí que, infelizmente, foram feitas nas últimas gestões que engessaram a cidade, engessaram o empresariado. E que agora, para você quebrar isso, ainda leva um processo. Tempo, Mas fazer algum calo na chegar mão lá. aí. A gente tá chegando ao final do programa, Ricardinho. Tudo que é bom dura pouco, né? Nossa, Obrigado. maravilhoso, foi muito Bom, bom, que muito bom que bom foi bom, mesmo. que hein? bom. Mas a gente quer saber de você, mandar um abraço aí pro Luiz Garcia, senão ele vai me pegar. Um abraço. Ele é o único, vamos dizer assim, ele é um radioamador de Foz do Iguaçu, ele tem um museu aqui na cidade. Nós fizemos uma reportagem Museu do com ele rádio, já. é. Ah, Lá top. pela Rede Massa. Ele Show tá de pedindo bola. para se dar uma visita para ele lá, cara. Vamos A lá, gente vamos te visitar. nota 10. Prepara o café. Ricardinho, a gente quer, além de tudo, com esse programa aqui, fazer uma ponte da amizade com o telespectador, né? Ouvinte. E também fazer uma ponte espiritual. Legal. Então a gente quer saber, assim, quem é Deus para você, né? E no que ele mudou sua vida. Que legal, que pergunta maravilhosa. Embora eu tenha vindo de uma família católica, mas eu fui realmente ter uma experiência pessoal com Deus quando eu tinha 17 anos. 17 anos eu fiz uma experiência muito pessoal com Ele, dentro de um grupo de oração de jovens, que mudou a minha vida. Naquele dia eu conheci Deus pessoal, o amor de Deus, um Deus presente, não longe, um Deus interessado em mim, um Deus que quer o melhor. Então Deus para mim é um pai de amor, né? Para nós cristãos, Deus é a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas personificando a Trindade, é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus que quer o melhor, sempre o melhor para a gente. E é um mistério ao mesmo tempo, né? E nós precisamos entender Deus nesse contexto do mistério, porque nós estamos aqui nessa terra, e aqui nessa terra não é porque Deus é bom, amoroso, justo, maravilhoso, fiel, que a gente não vai sofrer. E ele deixou isso muito claro quando enviou o Filho dele ao mundo. Nós acabamos de celebrar justamente isso agora. Né? Quando o próprio Deus envia o seu Filho ao mundo e permite que o Filho abrace o sofrimento humano, ele nos deixa um recado. Que o sofrimento, a dor, as amarguras da vida fazem parte da nossa vida. Sacrifício. Só que a fidelidade ao amor, ao plano do Pai, sempre nos leva à vitória. Sempre nos leva à vitória. E a ressurreição de Jesus marca isso. É a vitória. Né? Há um plano maior. E eu tenho sempre isso comigo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Isso é verdade. Tudo concorre para o bem. Tudo. Sabe? Não há nada. Às vezes a gente perde pessoas que a gente ama. Tem pessoas que se desesperam. E eu sempre pergunto para essas pessoas, mas por quê? Não, porque Deus levou essa pessoa, mas vem cá. Deus não pode levar ninguém da tua família. Tu pode levar da família dos outros, da tua família não vai levar ninguém. Quem disse para você que você não vai perder ninguém da tua casa? Quem diz para você que você um dia não vai perder teu emprego, que você um dia não vai passar uma dificuldade financeira? Quem disse para cada um de nós que uma enfermidade um dia não vai nos assolar? Quem falou isso? A pior pergunta é essa: por que eu? E eu sempre faço essa pergunta: por que não eu? Por que não você? Por que você não pode ser tocado pela dor, pelo sofrimento, pela angústia? Você entende? Quando a gente para pensar nisso, a gente alivia. E a gente diz, não, a questão é, mesmo que essas coisas aconteçam, Deus está comigo. E Ele não vai me abandonar. E justamente são nessas horas que mais Ele mostra a presença dEle. Se você e eu, nós três aqui, sentarmos aqui e falar assim, se eu fizer essa pergunta, qual foi o momento que mais você cresceu na tua vida? Cara, o momento de crescimento veio justamente nos momentos
das dores, nos momentos das dificuldades, no momento em que você foi mais exigido. Foi ali, naquele momento. Depois você passa por isso e fala, putz, isso aqui me tornou mais forte, eu tirei lição da vida. Aqui Deus me mostrou, dali eu pude ver Deus. Na hora, talvez você não vai ver Deus ali. Na hora, talvez você nem vai sentir Deus ali. Mas ele está ali, isso não quer dizer. O fato de você não sentir, não ver, não ouvir, não quer, isso não diminui a presença de Deus. Ele está presente. Você entendeu? Deus, não sou eu, não é o meu sentimento que vai, entendeu? Mudar a essência divina. Cara, isso é reduzir Deus a nada. Não, Deus, ele é e sempre será. As coisas para nós mudam. Deus é imutável. Então ele vai sempre estar ali. Então ele está ali, ele vai nos guiar, sabe? Então eu tenho isso comigo. Eu tenho sempre isso comigo. Cara, todo dia. Eu só falo para ele assim, pai, olha, segura-me. Eu não vou deixar da tua mão. E se por acaso eu tropeçar, o Senhor me levanta imediatamente. Não me deixa. Não me deixa. Sabe? Não me deixa. Eu não abro mão da minha fé. Não abro. Eu a cultivo. Sabe? E eu a cultivo. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, foi justamente porque aquele ponto. A gente estava falando fora aqui. Sim. Né? Eu jogava futebol. Meu grande sonho era ser um atleta profissional. Eu estava com as minhas chuteiras prontas para fazer um teste para o Londrina, em São João do Ivaí. Ali, eu já estava na igreja. Eu já estava na igreja, fazia 2 anos que eu tinha esse encontro. Era o ano de 1997. Eu estava indo fazer um teste no Londrina, para o profissional do Londrina. Ali naquela cidade de São João do Ivaí, que é a cidade onde meus pais casaram, eu tive uma experiência que Deus, ele mudou minha vida. Eu tive uma revelação ali, ele falou assim, eu quero que você vá anunciar o Evangelho. Aquele dia eu deixei a minha chuteira que estava em cima da cama. Que bacana, né? Joguei lá, bola. e peguei a Bíblia. Posso falar nada agora, não. Fui pregar. Entendeu? Fui dentro do movimento da renovação. E aí, minha vida ganhou um novo rumo. E eu só conheci minha esposa porque Deus mudou minha vida. Você entendeu? Eu só sou o pai que eu sou hoje porque Deus mudou minha vida. Eu só cheguei na TV porque Deus mudou minha vida. Eu só estou aqui hoje como vice-prefeito porque Deus mudou minha vida. E eu só vou chegar onde Ele quer que eu chegue porque Ele mudou minha vida e continua mudando a minha vida. Então, para mim, Deus é tudo. Eu não me movo, entendeu? Sem Ele. Eu não sei viver sem Deus. Então, maravilhosa, hein? Amém. Que maravilhosa. Amém. Eu queria só pegar essa experiência que você teve, Ricardinho, para tocar o coração de quem está em casa. Porque tem muitas pessoas que falam, cara, Deus não vai me ouvir. Deus está lá, por que ele vai se preocupar comigo? Quem sou eu para Deus se preocupar comigo? E você está nos relatando aqui uma experiência, né? Que até, vamos dizer assim, muitas religiões pregam que a gente não tem acesso a Deus diretamente. E você está relatando essa experiência que você teve acesso a Deus diretamente, que Deus falou no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, né, se moveu em você e falou no seu coração. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que não acreditam de fato que Deus vai olhar para ela, Jackson. Eu acho que Deus está lá distante, num trono, julgando esse sim, esse não, esse aqui eu vou... Gente, eu acho assim, olha que bonito que nosso Senhor coloca. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. Ele diz assim, olha, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Pai autorize, perceba. Aí eu pergunto, eu falo assim, cara, o que é, vamos lá, no dia a dia da nossa vida, o que é um fio de cabelo? É nada. Concorda comigo? Nada, sim, exatamente. É nada. Nós perdemos aos montes. Entende? Nós perdemos aos montes. O que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, se há isso, que é um fio de cabelo, que é o insignificante do insignificante do insignificante, não passa despercebido aos meus olhos da tua vida, imagina as suas dores. Imagina as tuas lágrimas.
Imagina teu sofrimento, imagina teus sonhos. Cara, o maior desejo de Jesus é ter um relacionamento pessoal, íntimo com cada um de nós. É por isso que ele diz para os discípulos: eu não chamei vocês de servos, eu chamei vocês de amigos. Amigo vem de âmago. Âmago, amigo, a palavra amigo vem de âmago. O que é âmago? Âmago é o íntimo. Âmago é o mais profundo. Então esse é o relacionamento. Jesus diz assim, ó, lá no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se, é uma condicionante, se você abrir, é você. Ele não arromba, ele não entra pela janela, ele não pula. Isso quem faz é o diabo. O diabo faz isso. Ele entra onde não é chamado. Sorrateiro. Não, exatamente. Jesus bate. Se você abrir, eu entro. Eu entrarei, diz ele. E aí que é o mais bonito. Mais bonito. Um judeu, né? Jesus é judeu. Certo? Sim. Nasceu povo de Israel. Povo de Israel. A mesa é o lugar mais sagrado para o judeu. A casa é o lugar sagrado. A mesa é o lugar mais sagrado da casa. Ele não convida qualquer pessoa para entrar na casa dele. Certo? Muito menos para levar na mesa. Olha o que Jesus diz assim: se eu entrar, eu entrarei e cearemos juntos. Eu contigo e você comigo. Para onde ele te leva? Para a mesa. A mesa é o lugar dos íntimos. Onde é que Jesus foi encerrar a missão dele? Numa mesa. Na mesa. O último momento da vida de Jesus, antes da sua paixão, aonde que ele está reunido? Na mesa. Onde é que ele deixa o legado, o testamento dele? Para mim, que sou católico, é o momento mais importante, porque ali ele deixa o seu corpo e o seu sangue. Ali é a instituição da Eucaristia, o sacramento da Igreja Católica, é nesse momento. É a mesa. É por isso que a cada missa, o padre diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. É a mesa. É a mesa. Entendeu? Quando ele diz isso no livro do Apocalipse, de novo ele está dizendo: eu quero estar na mesa com você, eu quero estar no lugar íntimo com você. É aqui que nem nós estamos aqui, ó, como amigos. Como, sabe? É esse o relacionamento que Deus quer ter conosco. Quer Deus, e é o que eu desejo, que cada pessoa pudesse se deixar encontrar por Ele. Sabe, abrir as portas do coração, que o Espírito Santo possa tocar. Sabe, não tenha medo de Deus. Deus não vai tirar nada da nossa vida que seja bom. Se Ele tirar, é porque não é teu. Não era para você carregar. Está pesando, está te fazendo mal. Quando Deus entra na vida, Ele começa a tirar coisas, ou até pessoas do seu caminho, é porque aquilo não é bom. Agora, no mais, Deus só dá. É paz, alegria, é amor, é bênção, é fidelidade, é graça, é abundância, é generosidade. Ele abre as portas do céu, cara. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Amém. Deus é tudo de bom. Jackson, sua pergunta final, irmão. O Jackson se emocionou, perguntas, também cara. me emocionei. Mas o Jackson, ele é mais emotivo mesmo, ele demonstra isso com uma facilidade. Graças a Deus. Mas muito lindo isso tudo que tu falou, tá, Ricardinho? E Gente, nós temos, falando de precisava mesa, ouvir, né? Alguém mais precisava ouvir além de mim. Isso aí. falando de mesa, nós temos aí uma cultura, né, aqui no nosso país, de sentarmos à mesa muitas vezes em família para almoçar, para jantar. E graças a Deus eu tenho 3 filhos, né? Hoje a minha mais velha está lá em Floripa. Mas assim, diariamente a gente senta na mesa, horário de almoço, janta, café da manhã, é um horário sagrado, né? A gente senta na mesa, graças a Deus, né? A gente senta na mesa. E infelizmente eu vejo muitas famílias que na hora do almoço, né, perdeu esse costume, né? Cada um no Perdeu seu o canto, costume né? de... E cara, se ele soubesse o quão importante isso é, né? Isso aí vem de tradição, veio da minha família, meu pai me passou. Tem uma música linda sobre isso. Naquela mesa ele sentava sempre, dizia sempre como viver melhor e tal. E é isso aí, família. Na realidade, eu queria passar isso pro pessoal, porque às vezes se perdeu da sua casa, ali sentar na mesa, compartilhar, comunhar, fazer uma comunhão com a sua família. Isso é muito importante. Oração também antes das refeições, isso também é muito importante. E para os que se perderam dentro de si também, Jordan. Para a galera aí que tá achando que tá perdida, que não tem salvação, que as coisas não têm solução, também para vocês também.
para você que está envolvido num ambiente que você sabe que não é seu, porque lá no seu íntimo você é uma criatura de Deus também. Então lá no seu íntimo o Espírito Santo está te mostrando de alguma forma que ali não é o seu lugar, esse não é o seu posicionamento, não é ali que Deus te quer. Se olha no espelho um pouquinho, olha para dentro da sua alma, que eu tenho certeza que a resposta melhor e a maior, como o Ricardinho acabou de dizer também, está dentro de você. Não sou eu nem o Ricardinho que vai fazer você sentir isso. Ele acabou de nos proporcionar isso sem intenção, porque é assim que Deus age, no mistério, tá bom? Deus abençoe vocês. Sidney Prestes, forte abraço. Inclusive, Aí, o vereador Sidney Prestes. estamos aí no estúdio também, que tem parceria dele aqui. Gratidão, viu? Parabéns pelo programa, Jordan e Jackson. Ricardinho, parabéns pelo Valeu. trabalho. Saúde e sucesso a todos. Obrigado. Gratidão, Obrigado. Sidney. Valeu, Deus te gratidão, Deus abençoe, viu? abençoe. Um abraço. Vereador Sidney Prestes, gratidão por estar participando. Nossa, a aí, gente né, tá nos muito feliz, a acompanhando. gente tá muito feliz, viu, galera? De verdade mesmo, assim, né, Jordan? As pessoas, a gente até brincava, a gente tinha um programa na rádio. Olha lá. Esse cara Que perdeu... nós não tínhamos muita Cara, estrutura. não, mas as pessoas, eu tô dizendo lá da época da Diniz ainda, lembra? Faz tempo, hein? Rapaz, as pessoas olham algumas coisas e pensam que a nossa vida é fácil, que é maravilhosa, as coisas caem no nosso colo. Esse cara aqui é um exemplo pra mim de pai, de marido. Esse cara aqui, ele tem a minha idade, seu tá? marido não, hein? Não. Ainda não. A Cris falando a Cris nisso, é ciumenta. falando nisso, Cris é Ricardinho, ciumenta. manda um abraço pra nega véia, Cristiana Pedroso, senão ela vai me Cris bater é quando ciumenta. chegar em casa. Beijo pra você, tá? Aproveitar e mandar pra mim também, não me bate, né, Gabi? Beijo, te Mas a amo. gente, mas foi passado por muita coisa que a gente encarou de forma cômica, né, Jordan? Sim. A gente sempre encarou de forma cômica, que acho que é uma veia nossa, eu e o Jordan, a gente casa muito bem nesse lado. E, de novo, casamento, cara, poxa vida. E assim, a gente sofreu muito pelos outros, assim, de certa forma a gente dava risada, mas a gente ficava pensando, na cabeça da galera, a gente tava voando, cara, e vocês não sabem que a gente tava rastejando. Então, assim, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, as coisas são feitas para os momentos certos, elas não são feitas para você antecipar nada, nem adiantar nada, tudo ocorre como tem que ocorrer. Basta você estar direcionado e manter a sua posição, gente. Mas a gente já falou muito, a gente está muito feliz em estar aqui com esse equipamento, a primeira entrevista de grande relevância para nós, para a cidade, como admiradores seu, Obrigado. né? Obrigado. E assim, te conhecendo, sabendo quem é o Ricardinho, além do que vocês estão vendo aqui nas câmeras, que é muito mais profundo do que isso mesmo. É um cara muito, muito, muito mesmo. A persona Ricardinho, né? A persona Ricardinho é um ser muito atraente. Você não consegue estar do lado do Ricardinho e não corrigir algumas posturas suas. Eu já vou falando pra você. A Dani vai achar isso aí estranho. A conversa com ele é diferente, mas é um cara que sempre tá atencioso, atento a você. É uma conversa que não é porque tá em frente de câmera. Ele é assim, olho no olho mesmo, um cara simples, humilde diante da gente e que nos traz além desse como podemos dizer, dessa satisfação com o trabalho dele político, esse afago aí que é a parte espiritual que ele tem como o dom que Deus deu para ele. Obrigado. Obrigado. Isso aí. Jocilene Luz, é importante falar, né? Nossa, mãezinha, eu já tava chorando aqui, mano. Pessoal tô da com família saudade, hein? Zivir também em peso, Família gratidão. Zivir em peso aí, O pessoal da beijo, família beijo. Santos, da família Silva, Pedroso, gratidão por acompanhar a gente na live. Ricardinho, suas últimas palavras aqui para encerrar o primeiro Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu. Esperamos te ver aí novamente, né? Vamos marcar outro podcast aí também para falar um pouco mais da cidade, com certeza, né? Durante a semana, galera, a gente vai aí também passar aí o próximo entrevistado, tá? Então acompanha nossas redes sociais e segue nós, nem que for por dó, @Ponte da Amizade. Segue nós, família. Ricardinho? Gente, quero agradecer. Em primeiro lugar, desejar sucesso. Obrigado. Mais uma vez, que Deus abençoe o trabalho de vocês, a missão de vocês. Esse podcast se torne uma ponte mesmo, né? Traga muitas conexões, muitas amizades, traga muito conhecimento, né? Que Deus ilumine toda a estrutura, as pessoas que estão envolvidas, que estão aqui nos bastidores, né? Que venham aí muitos patrocinadores, que é o que mantém esse programa, a gente tem que dizer isso, que as pessoas possam vir patrocinar, e isso é muito importante. Amém. Quero agradecer o carinho do nosso público, as perguntas,
dizer para vocês assim que eu estou muito feliz de estar aqui nessa missão em frente à cidade de Foz do Iguaçu. Eu amo essa cidade, amo. Eu sou um iguaçuense, não de nascença, mas acho que talvez muito mais do que alguém que nasceu aqui. Foz do Iguaçu, Deus me plantou aqui, e eu amo essa cidade com todas as minhas forças. Eu quero que essa cidade mereça, tenha o que ela realmente merece, entendeu? Mereça estar no lugar que ela merece, de evidência, de força. Sim. Né? E dizer que o nosso compromisso, posso falar também pelo prefeito, a quem eu tenho um carinho muito grande, mandar um abraço para o nosso prefeito general Silvio Luna, dizer que nós estamos trabalhando muito pela cidade, sabe? É 24 horas, é 24 por 7, assim, é 7 por 24, né? Sim. A gente está direto pensando nessa cidade, e eu tenho absoluta certeza que nós vamos entregar uma cidade muito, muito, muito melhor. Que as pessoas tenham essa paciência, eu sei que é difícil falar disso, mas que tenham essa paciência, que nós vamos para um caminho muito certo, um caminho correto. E eu tenho fé em Deus que a gente vai entregar uma cidade muito bonita, se Deus quiser. Né? Conto com o carinho, conto com a oração de todos. Deus tem que estar à frente. Né? Deus tem que estar à frente de tudo isso. Precisa estar à frente. Muito obrigado. Amém. Obrigado por esse tempo. Obrigado por nos assistir. Obrigado a vocês pelo convite. Imagina. Que Deus abençoe A gente todos. quem agradece. Né? É isso aí, galera. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam aí. Aguardamos vocês em breve aí com o próximo entrevistado. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e não deixe de seguir a gente. E isso que o Ricardinho falou é muito importante. Quem quiser patrocinar o nosso programa pode entrar em contato com o telefone que está aqui embaixo, tá? E a gente está também aguardando vocês aí nos próximos podcasts aí, viu? Deixe sua sugestão. Quem você quer ver aqui na Ponte da Amizade Cast, galera? Forte abraço e Deus te abençoe. Show de bola. Juliano Prestes, o Panda, o nosso amigo José aqui, Venezuela, que está no comando aí das câmeras, tá bom? Fazendo acontecer esse programa hoje aqui. Foi muito suor, foi muito corrido, deu tudo certo, graças ao bom Deus. Obrigado pela sua presença, Ricardinho, pela segunda vez, tá? Já era para ter tido essa entrevista, né? Em outra oportunidade, em outro programa. Hoje está aqui cumprindo, honrando esse compromisso. Pé quente, como ele disse nas estreias, então a gente está bem servido, galera. Deus abençoe vocês, obrigado a todos. Jordão, obrigado a você também, irmão, por existir na minha vida. E a gente espera vocês aí, galera. Acompanha a gente nas redes sociais. Acompanha também elrancho.foz, que é a nossa casa, a casa mais rancheira da cidade, tá bom? Vamos lá curtir, comer um costelão forno de barro e uma piscininha com a família, né, não, Jordão? Isso aí. Obrigado, galera. Deus abençoe. Deus abençoe.